Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Esse púlpito aí se mexe. Foi incumbido hoje de trazer a Santa Palavra. E que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Esse púlpito aqui é apertado, eu sou espaçoso. Gostaria de que vocês abrissem suas Bíblias, por gentileza. Segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler do 24 ao 32. Segundo Reis, 24 até o 32. Diz o texto: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, o vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo com as autoridades de Israel. Que texto incrível! Você imagina uma situação desesperada numa cidade onde estava o povo de Deus, um povo com uma vida de pecado, mas era povo de Deus. A gente sabe que o reino, depois da morte de Salomão, se dividiu. Ficaram 2 tribos ao sul, Benjamim e Judá, e 10 tribos ao norte, e constituíram Samaria como a sua capital. Então era a capital do reino de Israel. E a gente vai ver para frente que o profeta Eliseu era um dos grandes homens de Deus que Deus usou no Antigo Testamento. Estava lá cercado também, numa situação calamitosa. Você imagina uma cabeça de jumento valer um valor absurdo, e uma canequinha de esterco para fazer fogo, um outro valor absurdo. Nós nunca passamos perto de uma necessidade de ter que comer uma cabeça de porco, uma cabeça de galinha. Imagina uma cabeça de jumento. Então você imagina o aperto daquela cidade, causado sim pelos seus pecados. E o rei, aqui diz o texto, o rei da Síria, Ben-Hadad, provocou tudo isso, cercou a cidade. Naquela época, nós bem sabemos que as cidades, por questões de segurança, eram cercadas com muros altos. Quando Josué foi invadir a cidade de Jericó, diz no texto bíblico que em cima do muro passava alguns cavalos, alguns carros com cavalos. Então não era só alto, era largo, para poder receber os impactos das pedras, das bombas, de todo quanto dados do inimigo para destruir aquela cidade. E Samaria não era diferente.
Havia no entorno de Samaria um grande muro para proteger. O que fez Ben-Hadad, rei da Síria? Ele não deixava ninguém sair, ninguém entrar. Por alguns meses esteve o rei com seu grande exército acampado ao redor de Samaria, causando essa desgraça de fome e de sede, ao ponto de uma mulher combinar com outra mulher de comer o seu filho e depois, no outro dia, comer o filho da outra. Isso é um absurdo. Mas houve essa situação lá na cidade de Samaria. Qual é a primeira lição que nós tiramos desse exemplo macabro? Nós dizemos o seguinte, que o diabo com os seus demônios tem cercado os muros com os seus enganos de todas as pessoas da face da terra. Inclusive, pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos com os seus ardis, pecados e incitações do diabo sobre nós, mas por certo nós sim recebemos a consequência do pecado que está aí diante das pessoas, diante da igreja. Citei algumas coisas aqui: drogas, prostituição, egoísmo, orgulho, materialismo, religiosidade, ateísmo, violência, corrupção, guerras. O que são isso? Certamente não são obras espirituais, são obras carnais, são obras malignas, e tem cercado a mente e coração de milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. E isso nos afeta, a corrupção nos afeta, a criminalidade nos afeta, a violência nos afeta. Nós, como igreja, como povo de Deus, não estamos imunes a essa dificuldade. Mas é certo que o diabo com os seus demônios, com os seus agentes, tem cercado as pessoas estão morrendo de fome. E não é só fome física, mas uma fome espiritual, o que é mais degradante. Aí nós lemos que em 1 João 5,19, o texto diz que o mundo jaz no maligno. E é interessante que algumas igrejas evangélicas, tidas como cristãs, pregam para os seus membros que basta aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que todos os seus problemas estarão resolvidos. Você não vai ficar mais doente, você não vai ficar desempregado, pode orar sobre a sua casa, nenhum ladrão vai chegar lá. Isso é uma grande mentira e infelizmente é pregado aí aos horrores. Eu não escuto televisão com programa evangélico, porque para mim a maioria é contra aquilo que eu creio. Porque há uma tentativa de angariar pessoas, angariar membros a todo custo. O dia que nesse púlpito for pregado que Jesus Cristo prometeu vida fácil para você, fuja dessa igreja. Porque Deus não prometeu que nós não passaríamos o vale da sombra da morte. Ele prometeu que Ele estaria conosco. É diferente. Mas nós temos que ter uma fé cristalina, equilibrada, o suficiente para entender que nós temos dificuldades porque estamos nesse mundo. E sofremos sim influência das obras de Satanás. Se Eliseu, que era o grande profeta, estava lá dentro da cidade de Samaria sofrendo e passando fome, que dirá nós? Segunda lição: os crentes podem sim sofrer consequências das perversidades dos incrédulos. Mas, e aí o título da minha mensagem: um presente entregue na madrugada. Já ganhou um presente entregue na madrugada? Às vezes me dá fome de madrugada, eu tenho vontade de pedir um iFood. Gui, tu pede iFood de madrugada? Eu não peço porque a minha esposa certamente brigaria comigo, mas como eu gostaria de receber uma pizza de madrugada, que maravilha seria. Mas há coisas muito melhores, mais importantes que uma pizza. O texto continua, nós vamos pular um pouquinho lá para 2 Samuel 7, de 3 a 11. Esse texto é maravilhoso.
certamente nessa meia hora que eu vou falar aqui, não dá para esgotar todo o texto. Mas lá na porta da cidade, na frente, na entrada do muro, dos portões da cidade, haviam 4 leprosos. Olha só que texto maravilhoso, 2 Samuel 7, de 3 a 11, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Por que eles não estavam dentro da cidade? Era proibido. Havia lei mosaica que os leprosos não podiam estar junto com as pessoas. Por quê? Porque contaminava a doença, contaminava todo mundo. E por que eles não estavam lá no exército inimigo? Porque os caras iam matar eles, então eles estavam perto do muro da cidade. Era o máximo que eles podiam fazer. Então eles estavam lá, à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Houve ali uma conversa entre eles, um diálogo entre eles. Eles estavam leprosos, não podiam entrar na cidade, estavam com fome, iriam morrer ou da doença ou com a fome. Então eles falaram: vamos lá no acampamento dos inimigos e vamos nos render, pelo menos nós vamos morrer com o estômago cheio. Vamos ter água para comer, vamos ter lá um bocado de pão para comer. Agora morrer de fome aqui. Eles dialogaram entre si. Aí diz o texto: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. E de modo que todos disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. É do meu time esse povo aqui. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Essa é a frase que você tem que levar para a tua semana. Seria muita pretensão minha levar para a tua vida. Leva para essa semana: não estamos agindo certo. Eles dialogaram entre si. Não sei se fala aqui leprosos, não sei se tinha mulher, porque eles tomaram uma decisão. Se tivesse a mulher, fala: não vai dar certo. Não, mas é muito longe. Não, mas o inimigo é forte. Então eu acho, concatenando aqui com os meus botões, que eram 4 leprosos homens. Se tivesse uma mulher no meio, já ia dar confusão e eles não agiriam em nada. Penso eu, né? Amém? Quem falou amém aí? Tu se cuida, rapaz. Eu falo aqui. Olha, eu não falei de mulher? Meu Deus do céu. 2 Samuel, 2 Reis. Deus abençoe, viu, Tony? Deus abençoe aí para você. Não falei que mulher casca grossa? Onde é que eu estou? Até me perdi agora. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, a mulher também: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Por que eles falaram isso? Porque o povo estava morrendo de fome, e eles estavam já com o estômago cheio de comida. Se eles esperassem o amanhecer para ir falar para os seus compatriotas, eles seriam castigados. Eles disseram: vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então foram e chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. E as sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. Que texto incrível!
Eu amo esse texto demais. 4 leprosos à porta da cidade. Eu não quero ofender ninguém, mas se identifique com esses leprosos. Por quê? Tinham chagas, muitas vezes eram discriminados, uma expectativa de vida mínima, talvez miserável, por uma questão inexplicável. O texto não explica por que aqueles 4 leprosos estavam naquele lugar, naquela situação, e a entrada daquela porta. Porque há situações na nossa vida que são inexplicáveis. O local que você está morando, a tua herança cultural e familiar, a igreja que você congrega, a tua vida financeira. Você tem diante de si uma enorme possibilidade de matar a fome de muita gente. A questão é que talvez você esteja com essa grande possibilidade à sua frente, mas você está sentado e sentada à porta da entrada da cidade. O pessoal está morrendo de fome às suas costas e o acampamento está vazio. Quem é que pode dizer o que tem à sua frente? Quem é que pode analisar quais são as possibilidades da sua vida? Mas o fato é que você está vivo aqui e agora. Eu falo com toda a propriedade que o dia mais importante da sua vida é hoje. Hoje. Porque o amanhã, o ontem já se passou, é só experiência. O amanhã é expectativa. Pode ser que não chegue o dia de amanhã na sua vida, e na realidade o amanhã é uma grande mentira, porque quando você coloca os pés, sai de 23:59 do dia de hoje, coloca os pés, no dia de amanhã ele já virou hoje. Então amanhã eu vou pregar, amanhã eu vou dar uma oferta, amanhã eu vou convidar meu vizinho para vir à igreja, amanhã eu vou levar uma cesta básica, amanhã eu vou participar de um ministério. O amanhã é a grande ilusão da nossa vida. Nós precisamos fazer o que tem que fazer hoje. Então, se essa palavra está falando com você, é com você mesmo. Se você está pensando assim, eu cuido da minha família, cuido do meu carro, cuido do meu pet, cuido da minha bebê reborn. E eu estou avisando aqui em nome do pastor Jonas, se você vier apresentar a bebê reborn aqui, nós vamos cobrar a apresentação. Irmãos do céu, você está sentado à porta da cidade? O que você está fazendo? Você está consumindo as energias para o seu próprio sustento? As suas orações são para você. O seu ganho é para você. O seu carro é só para você. Talvez esses 4 leprosos, discriminados, sem expectativa de vida, sem nenhuma experiência, talvez religiosas, nos dê um tapa de luva na cara, dizendo: nós fizemos alguma coisa, nós salvamos uma cidade inteira, inclusive o profeta Eliseu. E você, bebê? O que nós estamos fazendo? Terceira lição: há situações na vida que você tem uma grande oportunidade à sua frente. Você acha que os leprosos sabiam que o acampamento estava vazio? Não sabia. O texto tem uma cronologia, tem um segmento, uma ordem. Eu não quero dizer que o levantar daqueles leprosos foi a motivação para Deus expulsar lá os inimigos do acampamento. Mas eu acredito que tem uma relação entre a nossa oração, a nosso agir, vontade de Deus na nossa vida. É uma sociedade. E se nós ficarmos parados, quietos, desanimados, chorando leite derramado, olhando para o nosso umbigo, cuidando das nossas causas, pode ser que muita gente morra de fome espiritual pela o nosso desinteresse.
Então eu gostaria de sugerir para você, que você fizesse uma reflexão durante a semana, e pensasse: Senhor, no que mais eu posso me envolver com a causa alheia? Com o que mais eu posso me envolver com gente que está morrendo de fome? Eu amo culto, eu gosto de ver os meninos tocando, eu gosto de ver essas luzes ficaram maravilhosas. Ninguém falou, mas eu estou com um óculos novo, eu acho que resplandece ainda mais o meu rosto. Galera que toca, galera que... Eu amo culto, mas Deus não chamou só para culto. Creio que a presença de Deus está no nosso meio, senão não haveria sentido. Mas o trabalho está lá fora, a obra está lá fora, as pessoas estão morrendo lá fora, e nós precisamos pensar: Senhor, como é que eu ajudo? Como é que eu coopero? Como é que eu participo? Para frente, comportamento arrojado dos leprosos. Percebamos que nada lhes impedia de caminhar em rumo ao acampamento. O que impedia? Só o seu comportamento. E assim como eles, nós não temos nada para oferecer para ninguém, a não ser aquilo que o Senhor nos dá. Eu gosto daquela oração de John Wesley, o grande avivalista inglês do século 17. Ele falou assim: Senhor, Tu pode me pedir o que quiseres, mas o Senhor tem que me dar o que está pedindo. Então eu sou leproso, e com todo o respeito você também é. Nós não podemos salvar ninguém, nós não podemos converter ninguém, nós podemos ajudar, cooperar, nós podemos anunciar, nós podemos dizimar, nós podemos convidar, nós podemos anunciar. Agora, converter é só o Senhor. E os leprosos tiveram esse comportamento, essa ousadia, essa boa vontade de poder fazer alguma coisa diferente que eles estavam vivendo. E eu coloquei aqui alguns pequenos exemplos mais significativos. Moisés começou a orar, o exército atrás, montanhas de um lado, Deus falou: marcha sobre o mar, marcha, toma atitude, bota os pés sobre o mar. Neemias era um escravo judeu lá na Babilônia, perguntou como é que estava o povo lá em Jerusalém, o povo escravo que tinha ficado, os miseráveis, e ele de tal maneira foi lá e reconstruiu os muros da cidade, porque ele teve uma atitude. Davi era apenas um adolescente, estava o exército de Israel amedrontado, o gigante lá embaixo afrontando o exército, e Davi pegou 5 pedras e enfrentou o gigante. O que ele tinha de diferente? Ele tinha arrojo, ele tinha vontade, ele tinha desejo de mudança da realidade que ele se encontrava. Isaías olhou para si mesmo e falou: Senhor, eu sou pecador, mas eu estou aqui, envia-me a mim. Foi um dos grandes profetas que anunciaram Jesus no Antigo Testamento. João Batista denunciou o pecado de Herodes e pagou com a sua própria vida. O Paulo foi um perseguidor da igreja, um fariseu, legalista, e Deus o fez um grande missionário do primeiro século. Qual é a situação? Qual é a diferença? A diferença é o comportamento. Eu sei, eu olho para mim, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que ainda estou leproso. Vai chegar um dia que Jesus Cristo vai vir me buscar, e esse corpo de pecado será eliminado e transformado num corpo glorioso, e eu estarei com Ele para sempre. Mas até esse dia chegar, ainda vai ter lepra na minha vida. Eu estou caminhando para a estatura do varão perfeito, mas ainda não cheguei lá. Mas uma coisa eu faço: eu não vou ficar sentado agora à porta da cidade. Eu quero colocar a minha vida para o Senhor usar, para alcançar outras pessoas para o reino dEle. Porque uma frase maravilhosa que uma vez eu ouvi de um pastor, ele diz assim: quando Deus chama, Ele capacita,
E quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele restaura. Ele respalda na unção e no poder do Espírito Santo. É o Senhor que nos capacita. Eu olho para pessoas aqui com N qualidades, N capacidades. Mas quem sabe você está sentado à porta da cidade, pensando que você é leproso, olhando para as suas falhas, para os seus pecados. Eu não estou aqui dizendo que você não deve corrigir os seus erros, que não deve buscar santidade, que não deve confessar os seus pecados. Eu estou falando que você pode orar o que você quiser, ainda vai ter falhas na tua vida. Você pode morar aqui na igreja, que nem eu, chego 7 horas, aí saio 10 horas, mora aqui na igreja, continua com falhas e pecados. A irmã Márcia e o pastor Edson mora aqui em cima, deviam ser os mais santos da igreja, mora na igreja. Pergunte para ela se ela não tem falha. Pergunte para o pastor Edson: pastor, o senhor ficou mais santo depois que veio morar na casa pastoral? Não ficou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se levantar e andar. Eu espero que eu possa estar tocando a sua vida na direção do Espírito Santo, porque a quarta lição é que a vida, não é nem vida de crente, não é nem vida pastoral, a vida é 10% talento e 90% comportamento. Às vezes tem aquelas notícias, né? Um grande cantor está lá na praça da cidade, ficou mendigo lá, tá tomando cachaça e usando droga. Um cantor com a voz maravilhosa. O que faltou na vida dessa pessoa? Comportamento. Talvez tenha tido uma grande desgraça na vida, uma grande decepção, mas vá lá conversar, conhecer a história. Chame para mudança. Uma vez estava um cara aqui embaixo do toldo, quase morando ali. Pastor Jonas, que é mais bonzinho, chegou: vamos para uma casa de recuperação, amigo não sei o quê. Ele falou: passo. Aí ele tinha umas roupas penduradas no toldo, umas caixas de papelão, onde saía deixava marmita no chão. E eu falei assim: ô amigão, ei, 4 horas da tarde, eu estava suado, me arrebentado, 4 horas da tarde, eu falei: ei amigão, o seguinte, eu sou um dos pastores aqui da igreja, eu só quero te avisar que quando você sair daí, eu vou pegar todo esse lixo que está aí em volta e vou jogar fora. E foi engraçado que ele falou, ficou em pé e falou: antes disso, você como pastor tem que perguntar como é que eu estou. Eu falei: tu está bem demais, rapaz. Eu estou aqui suando a camisa pela comida que no 7 e mais uns trocados que o pastor Jonas me dá. Estou chorando aumento para ele. Pastor Jonas, há 4 anos estou chorando aumento, parece que agora que vai cair uma coisa aí na nossa conta, tesoureiro. Eu falei: tu está bem, cara? Quisera eu dormir terça-feira, 4 horas da tarde. Então, o que falta na nossa vida? É comportamento. Por que a gente não ora mais? Porque tem falta de tempo, porque as redes sociais nos tomam tempo indevido. Por que a gente não tira um pouquinho de dinheiro do bolso para dar uma oferta a mais? Porque a gente é materialista. Por que a gente não perdoa um irmão ou outro aqui na igreja? Irmão, desculpa, perdão, falei sem querer. Eu sou uma pessoa que não erro, né? Nessas coisas de falar alguma coisa para as outras pessoas e ofender. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu pedi perdão aqui na igreja. Irmão, desculpa, falei errado, não deveria ter falado. E a vida que segue. Então o que falta na nossa vida, irmãos? É comportamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Agora uma coisa, para ninguém se achar, a igreja batista é maravilhosa, mas não se ache igreja batista. Por quê? Porque Deus providenciou o livramento sozinho. Não tinha profeta, não tinha leproso, não tinha guerreiro. Ele fez com que o exército inimigo ouvisse um tropel de cavalo e de gente. E eles falaram: não, o povo de Israel, o rei de Israel alugou uns exércitos contra nós, vamos sair. Como diz lá no Paraná, vamos capar o gato, vamos sair fora.
E os leprosos chegaram e perceberam aquela situação toda, e comeram, e esconderam comida, e esconderam prata e ouro. Quem é que promoveu a libertação? Deus, Jesus. A gente, como pastor, recebe elogio. Pastor, obrigado pela oração. Pastor, obrigado pela pregação. Pastor, obrigado pela visita. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas quem faz é Deus. John Spurgeon, um dos grandes pregadores da Inglaterra também, ele falava assim, antes de pregar, ele falava: eu creio no poder transformador do Espírito Santo, e se ele não fizer alguma coisa aqui essa noite, ninguém pode fazer. Então quem age, quem promove, quem trabalha na vida das pessoas é o Senhor Jesus. Aquela transformação aconteceu, aquele grande livramento aconteceu pelo completo amor do Senhor. Eu nem vou pedir coca, porque me deram um copo de plástico. Pastor Jonas é um copo de cristal. Para o pregador Dario, pega esse copinho do cais aí e se vira. Quer que eu chame você aqui na frente? A Camila está ali, não pastor. Eu chamo, a próxima vez que não me servirem coca aqui, eu vou falar. E com gelo e limão também. Irmãos, a lição é a seguinte, a última, estamos caminhando para o final. A mesa está servida, mas muitos ainda morrem de fome, tia Márcia. Porque o exército inimigo tinha, fugido. Os leprosos estavam comendo aquele banquete. E como é que estava o povo lá na cidade? Estavam morrendo de fome, estavam aprisionados, era de madrugada, por isso que o presente entregue de madrugada, na urgência. Perceberam que eles falaram entre si, falaram: nós não estamos agindo certo. Por quê? Porque eles estavam se regalando com as delícias lá do acampamento assírio, e os seus compatriotas morrendo de fome. Então que essa palavra de não estar agindo certo possa tocar na nossa mente, seja um motivador para essa semana. Eu não quero ser o pretensor de dizer para esse ano, mas para essa semana, que você fale assim: eu quero ser uma dessas pessoas. Eu sei que eu sou leproso, eu sei que eu tenho falhas, eu estou procurando me corrigir. O Senhor sabe da minha vida, o quanto eu me esforço, mas não fique sentado na porta da cidade. Se envolva, assuma um compromisso, trabalhe na sua vida. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me envia. Senhor, está aqui a minha doação de alimentos, está aqui a minha carona, está aqui a minha visita, está aqui, Senhor, o meu louvor. Por quê? Porque você quer que as pessoas que ainda não têm uma vida com Deus sejam libertas e ouçam a mensagem. E os mendigos decidem repartir a bênção. Eu ouvi da Lu e do pastor Coqui que o evangelismo, preste atenção nessa frase. O que é evangelismo? É sair distribuir folheto na rua, sair distribuir Novo Testamento, é levar uma cesta básica para uma pessoa carente, é fazer um culto na praça. Pode ser tudo isso. Mas evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde é que tem pão de graça, onde é que tem comida de graça. É um mendigo contando para outro mendigo, tudo igual, onde é que eles podem comer de graça. Evangelismo é isso, envolvimento na igreja é isso. Há uma infinidade de maneiras de anunciar às pessoas perdidas que Jesus é a fonte de vida para sempre. Nós estamos aqui numa igreja de multitalentos, multicapacidades. Conheço alguns de vocês. Agora, não é na porta da cidade, lamentando a sua dificuldade, lamentando a sua dor, lamentando o seu pecado, lamentando a sua perda, o seu prejuízo, a sua doença, que você vai descobrir que lá no exército inimigo já houve libertação do Senhor. Ou talvez você esteja na situação: eu não estou mais à beira da cidade, à porta, eu estou só me alimentando.
Eu só estou usufruindo da bênção do Senhor, só estou usufruindo a salvação que o Senhor me deu. Mas há povo morrendo de fome. Então a minha oração para a gente encerrar é que o Senhor, o Santo Espírito de Deus, encarregue você, complique, entregue a sua vida, use a sua vida, para que você entenda que a obra do Senhor não é feita por anjos, a obra do Senhor é feita por pessoas de carne e osso, igual a você. Sexta e última lição, e nós vamos ouvir um louvor com os irmãos. Sexta e última lição: o quanto você se importa é a quantidade, ou vai determinar o grau da sua urgência. Aqueles leprosos, e percebam, eles não foram curados. Deus não os curou. Eles morreram leprosos. Mas eles salvaram uma cidade. Eles entregaram a notícia, não foi de manhã cedo. Eu não sei como é que era o caminho de sair lá do acampamento assírio e voltar para Samaria. Se tinha pedra no caminho, se podia ter alguma fera, se tinha que descer um buraco, se tinha que passar por um rio. Eu sei que eles voltaram de madrugada para dizer para o povo: ei, tem comida de graça lá no acampamento do inimigo. Então eu queria que você levasse essa palavra dura para você. Não é mole não, é dura. Você precisa se posicionar como leproso, como leprosa, muito consciente do seu erro, das suas falhas, mas eu quero servir ao Senhor com o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é correr para o acampamento lá dos meus amigos, dos meus samaritanos, dizer: tem comida de graça. Isso é o melhor que você pode fazer. E a única coisa, na realidade, que você pode fazer. Amém? Entenderam a mensagem? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar uma canção com os irmãos.